Salut! Aujourd'hui, on va parler sur les chiffres, les nombres. Então, hoje a gente vai falar sobre os números. E aí, eu preciso só fazer um comentáriozinho rápido para você, que é o seguinte. Para aprender bem os números em francês, a gente vai fazer um estudo em 3 etapas, em 3 vídeos. Então, é a série dos números que começa agora. Voilà! Para falar da série dos números, a gente precisa dividir em 3 etapas. Primeiro, a gente vai estudar do 0 até a dezena do 20. Segunda etapa, deuxième étape, a gente vai estudar a série do 30 até o 60. E aí, na verdade, até a dezena do 60. E aí, depois disso, a gente passa a estudar a série de 70 em diante, até o infinito e além. Enfim, aí a gente vai brincar, então, primeiro com os números que vão servir de base para formar os próximos, que são os números de 0 até 20. Bom, vamos lá, allons-y. Zero. Perceba bem essa pronúncia, o O vai ser forte. Mas ele é bem parecido com o português, a gente só vai acrescentar um acentinho e vai pronunciar zero e não zero. Escreve com N no fim, mas a gente pronuncia como quando alguém pergunta pra você alguma coisa, você diz então é d'accord? Deux. Deux tem aquele som, vamos lá. O sonzinho do deux, você vai ter que concentrar as energias pra fazer aquela boca do U, só que soltar o som do E. Então, vamos lá comigo. Deux. Esse mesmo som, deux, vai ter no número 9. Neuf. Neuf. D'accord? Então, deux, neuf. Ok. Trois. Olha só aquele R vindo aqui trazer problemas para nossas vidas. Carol, e se eu pronunciar trois? Pode ser? Não é a melhor das opções, porque, na verdade, o francês standard, aquele francês, né, típico, da maioria dos lugares que falam francês, ele vai ter esse R, mas já vou te dar uma dica. Se você tá com muita dificuldade com esse R, usa o R que a gente tem no português, porque tem regiões da França, tem regiões de outros países que falam francês, que tem esse R, trois, d'accord? Então o importante é não errar aqui, ó, na junção do O com I, que o som vai ser UA, e não pronunciar o S final, d'accord? Próximo, quatre. Olha o R, quatre. Eu não pronunciei esse E final e eu não disse quá, eu disse K. Então, o QUA em francês, ele vai ter esse som de K. Então, se eu tenho quatre, eu tenho 14. D'accord? O som vai ser K. Bom, número 5, on va dire 5. 5. IN é como se eu tivesse um som de an. Então, o que acontece? No 15 eu vou dizer 15. No 20 eu vou dizer 20. Então, tem que ter esse som de an também no 5, 15, 20. Toda vez que eu tiver IN. D'accord? On continue. Número 6. Cuidado para não pronunciar como no inglês. Então, é 6 e não 6. Mesma coisa para o 10. 10 e não 10. D'accord? Treina para não errar. Próximo. Número 7. Apesar da gente escrever sept, a gente não pronuncia esse P. A gente vai direto pro T. Então a gente diz set. Mas não é sete igual ao português. É set. D'accord? Próximo. Huit. O som é meio parecido com o som do sim em francês. O sim em francês que a gente diz oui. Então é como se fosse o som do si, do sim, né? Mas a gente vai colocar um Tzinho no fim. E há situações em que esse T não é pronunciado, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma coisa escrita na frente, esse T desaparece. Mas vamos concentrar pensando que o som é meio parecido com o oui de sim. Donc, huit. D'accord? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu já tinha dito. Olha que lindo esse. É o 11. O 11 não muda praticamente nada. A gente vai dar uma mudadinha de pronúncia para ficar com cara de francês falando, que é 11. Então dá uma forçadinha no 11. Como se fosse um som bem nasal, aquele ar saindo pelo teu nariz com todas as forças. Mas fora isso, ele é escrito como no português, é bem tranquilinho para aprender. Depois o 12, cuidado, não pronuncie 12, como às vezes a gente tem algumas pessoas que pronunciam aqui. Né? Então, não diga 12, o certo é
12. Lembra desse som do OU no bonjour, que eu expliquei lá no vídeo sobre sons? É a mesma coisa. OU em francês é sempre U. Então, 12. Depois o 13 vai ser 13. Carol, e se eu pronunciar 13? D'accord, dá pra passar. A gente aguenta, porque, como eu falei pra vocês, tem regiões da França que não pronunciam esse R com tanta força. 13. Cuidado que o EI vai ter som de E. Depois, mesma coisa, se eu tenho 13, esse som, eu vou ter 16, o mesmo som. Deu pra entender, né? Então tá indo, belezinha. Chegou no 17. Chegou no 17, vai começar a ficar montagem. Então o que eu vou fazer pra fazer o 17? Eu pego 10 e eu pego 7. E aí no meio dos dois eu coloco um tracinho. Então vai ficar 17. Coloquei tracinho, deu tudo certo. E aí essa lógica serve pro 18, 18 e pro 19, 19. 19. D'accord? Então, todos esses números lindões, perfeitinho, a gente já tá aí com uma boa parte do que a gente vai precisar para falar os números em francês. E aí a gente tem o 20, que é o número 20, e depois do 20, as junções. Atenção, tome muito cuidado com os números que tem 1, porque quando a gente vai escrever, na fala não vai ser muito diferente não, mas na hora de escrever, a gente vai ter que tomar um certo cuidado, porque os números com 1, então 21, 31, 41, 51, 61, a gente vai usar E no meio. O E em francês, conjunção E, ele vai ser escrito ET, mas pronuncia E. Não caiam na besteira de pronunciar esse ET como se fosse latim et. Não, é 21. Então, esse E é como se fosse um E mesmo e ele se junta com o sonzinho do T do 20. Então, 21, d'accord? E aí, a partir do número 2 até o número 9, a gente vai montar naquele esquema de juntar palavrinhas. Então, pega o 20 e coloca o outro número. Então, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E aí, a hora que você coloca o número, você liga os dois pelo hífen, o tracinho, trait d'union, qu'on appelle en français. Donc, on utilise trait d'union, a gente usa o hífen para os números que tenham 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E no número que a gente tem 1, a gente vai usar E, que escreve ET, mas pronuncia E. D'accord? J'espère que tu as bien aimé. Donc, eu espero que você tenha gostado bastante e que esse seja o primeiro passo para muitos, para você poder contar em francês numa boa. Você deve estar se perguntando, Carol, mas por que é importante ficar sabendo todos os números? Para falar um número de telefone, um número de documento, para poder conversar no telefone, para trocar ideias, por exemplo, para quando você vai pedir o preço de algum produto, né? Então, é legal que você treine bem esses números, porque vai chegar lá na linha dos 70 e vai ficar meio complicado que a gente vai precisar disso aqui como base. Então, treina bonitinho os números de 0 até 29 que a gente viu nesse vídeo. Aguarda o vídeo da próxima semana e aí você vai treinar os próximos números. Até mais, à bientôt et voilà, on parle français déjà. A gente já tá falando francês, não é lindo? Beijinho, tchau, tchau, au revoir.